Meu querido Cauenda, muito, muito bem-vindo aqui a este espaço que eu chamo de sagrado. Teve assim algum tempo meio que inativo e senti muito forte de te fazer este convite. Antes de mais, é uma honra poder estar aqui contigo, podermos trocar, podermos trazer alguma mensagem que seja importante a quem nos vai ouvir e é verdadeiramente uma honra poder estar aqui contigo. És uma pessoa que eu sinto que emana assim uma energia de muito, muito, muito amor, muita amplitude, muita expansão, que tem uma grande bandeira, que é serviço. Um serviço vinculado à verdade, à honestidade, à ética e que eu admiro imenso, sabes? Então é assim muito vibrante poder estar aqui a falar contigo e gostava de conhecer um pouquinho mais sobre ti. Não sei muito sobre ti, sei algumas coisas. E antes de mais, perguntar-te, deixa cá ver, o que é que eu te posso perguntar assim como primeira pergunta para abrirmos este espaço? Olha, qual foi assim a maior semente que te chegou em algum momento da tua vida? Aquela semente que te trouxe o fogo, que te trouxe a faísca divina para poderes hum, mover-te como te estás a mover aqui na Terra. Ah, opa, foram os meus pais que me trouxeram, né? E então acho que começo por honrar esse chão que me recebeu, né? E então, olha, é por aí. Começo-te a dizer que é por aí, desde aí, né? A partir do momento que eu aterrei na Terra, já começo a contabilizar. Os pais, não é? São sempre as grandes âncoras. Uhum. Olha, conta-me, tu vieste de onde? Qual é a tua origem? Agora, nesta vida, e se quiseres, sei lá, falar de algumas origens que tenhas como percepção, mas qual é a tua terra? De onde é Cabo que tu Verde. vieste? Cabo Verde. Foi, E foi. vieste para Portugal quando? Olha, vim em 97. Uau. 97, exatamente. O que é que te chamou Portanto, há a Portugal? muitos É. anos. Não, vim estudar. Na altura ganhei uma bolsa em Cabo Verde. Eu vim estudar simplesmente sem nenhuma intenção, sem ser isso de estudar, né? Foi isso é que me trouxe aqui, né? Então, Depois acabaste por ficar. sim, acabei por ficar. Não, ainda fui para Londres, estive lá 5 anos e depois regressei outra vez. Voltei a Portugal e fiquei, olha, desde 2010 fiquei aqui. E a dança já estava em ti, com certeza, não é? Porque também é muito do teu país, creio. Vieste estudar dança? Foi alguma outra coisa? O que é que Não, vieste estudar? vim estudar engenharia aeroespacial em Portugal, depois dei continuidade em Londres e depois regressei já com uma decisão de não continuar essa linha de engenharia, mas dando-lhe um outro formato, trazendo-lhe assim para uma outra dimensão, digamos assim, Uau, nessa fusão com a dança, né? Com o movimento, né? uau. Daí o teu método ser muito único, porque vem realmente do espaço. Vem conectado a mensagens do Sim. espaço, creio. E estava agora a conectar, porque isso é um tema que está muito em pauta agora, não é? Tudo aquilo que anda por aqui à volta do planeta. Ahm, qual é a tua visão, não é, desses tempos e com toda a evolução que existiu até agora e este boom de inteligência artificial, de tudo isto?
O que é que tu sentes o que é que tu podes trazer como mensagem daquilo que nós estamos a viver, não é? E de toda a experiência que tu tiveste enquanto estudaste? Uhum. Qual é o que é que tu vês? Ah, eu não sei se entendi bem a pergunta, relativamente referiste a evolução em que sentido? Ah, na dança, não percebi muito bem, querida, podes, Ou seja, eu estava a puxar aí já primeiro os teus estudos, não é? Aquilo que tu foste ok. estudar, vieste estudar aqui em Uhum, Portugal e vieste estudar em Londres, não é? A tua visão, não é? Dentro uhum, dessa área, não é? Com toda a uhum, evolução que estamos a ter agora, uhum, tu que estiveste dentro dessa área, não é? Diferente de muitas uhum, outras pessoas que nunca tiveram acesso, o uhum, que é que tu vês, não é? As conexões que tu fazes, não é? Daquilo que aprendeste e que tiveste acesso, uhum. daquilo que está a Ok, acontecer agora. obrigado, amor. É assim, eu tive uma e continuo a ter uma perspectiva um bocadinho muito própria da engenharia. Eu sempre, quando entrei na engenharia, porque eu gostava muito e gosto muito dos aviões, porque os aviões ela tem uma mensagem muito subtil ah, por trás daquilo que o homem desenvolveu relativamente às aeronaves, os aviões, que é voar alto, estar mais alto, mais próximo dos céus, não é? E às vezes parece que é só uma evolução tecnológica, um lado comodista, entre aspas, de nos facilitar a vida, de causar, entre aspas, essa imigração, essa exportação, esses passeios, esses conhecimentos de outras culturas, de outros mundos. Um, o avião tem, essa parte da aeronave tem um significado muito interessante, mesmo para aqueles que, do meu ponto de vista, que controlaram, que tentaram, que controlaram até então, que já não controlam mais, toda a nossa estrutura social, né? Hum. E, e, e com esta mensagem é interessante porque é uma forma da gente sentir a nossa expansão. E é engraçado porque neste momento nós estamos numa fase de expansão, né? Da nossa consciência, e isso está diretamente ligado a essa tecnologia de aviões. E é engraçado porque há bem pouco tempo aconteceu aquele acidente na Índia e as pessoas, normalmente, nós vemos só o lado do acidente, mas há uma mensagem muito subtil por trás disto. Isto tudo para te explicar a minha forma de ver a engenharia agora, não é? E desde sempre e até agora, que é a mensagem de nos cortar as asas, né? Porque aquele acidente foi um acidente provocado. As pessoas vão perceber mais tarde, foi um acidente provocado numa altura onde os seres humanos estão em expansão de consciência. Então é uma forma muito subtil e muito bem feito, entre aspas, para causar mais medo de voar. Então as pessoas ficam com medo de voar. E esse medo de voar põe as pessoas na terra, né? Tu não podes deslocar. Então é uma mensagem muito sutil de dizer aos seres humanos: nós controlamos, nós ainda controlamos. Mas se os seres humanos agarrarem nisso como uma grande oportunidade de tirar esse medo, de vincar a sua raiz e de mostrar que não é por aí, nós fazemos uma grande diferença mundial e para aquelas almas que até uma certa altura, e se entrávamos noutra parte dessa situação, que é aliviar aquelas almas, porque nós temos um outro conceito de ver a morte.
né? E essa forma de ver a morte, a gente pensa que acabou ali com aquele acidente. Mas é engraçado porque aquelas almas tiveram a oportunidade durante esse voo, tiveram a oportunidade de serem resgatados, porque nós vemos a energia muito apegada ao corpo e não entendemos que há todo um sistema energético que dá a oportunidade a essa alma, a esse espírito, de sair daquele corpo e ter uma decisão sem sofrimento. Mas na nossa cabeça a gente associa aquele acidente como sofrimento, como perda. Mas pronto, isto são coisas que vamos começar a ter acesso e a perceber. Isto só para te mostrar onde é que eu levei a engenharia, em que dimensão eu que levo a engenharia, né? Essa comparação de expansão da nossa espécie, de crescimento, de desenvolvimento por uma tecnologia que nós desenvolvemos. E em relação a esse estudo que a gente fala agora da inteligência artificial, que eu acho que não tem nada de inteligência e nada de artificial, do meu ponto de vista, Sim, sim. é engraçado, porque ele é vendido como uma coisa que nos ajuda, mas na verdade é preciso olhar para ele com os olhos de ver até que ponto ele está-te a ajudar ou até que ponto ele está-te a adormecer, ou fazendo-te tornar menos criativo. Porque eu entendo aquele lado que as pessoas dizem, eu vou colocar na inteligência artificial e ele vai-me fazendo as coisas. Ou seja, há uma parte de nós que deixa de fazer as coisas para entregar aquilo que nós chamamos de inteligência artificial, né? Percebes onde é que eu quero chegar? Sim, total. Em nome do comodismo. Não é? É como se Uhum. eu tivesse a entregar uma dança para ser dançado. Eu entrego uma dança, eu entrego o meu corpo para ser dançado através da inteligência artificial. Então há uma parte de mim que eu não experiencio, que eu não ponho em experiência. E quando a gente não põe em experiência algo, há uma parte da nossa alma que fica adormecida, entre aspas. Então é preciso ter muita atenção. Por isso é que esse equilíbrio é importante. A gente não deixar as coisas nos adormecerem, mas utilizá-las como ferramentas, não como. É tipo o telemóvel, não é? É um instrumento extremamente útil, mas quantas pessoas estão mortas por causa desse instrumento, não é? Então eu vejo a tecnologia nesse sentido, eu vejo a engenharia nesse sentido para nos trazer não só um conforto externo, mas também temos que ter uma engenharia interna que nos possa trazer um conforto interno, não é? Não Total. sei se, Total. se Eu respondi. vejo muito isso. Ah, Uhum. eu sinto que o nosso maior ouro é realmente a criatividade. É o maior ouro que o ser Exatamente. humano tem. E é como se a evolução fosse realmente para nos ajudar, contudo, ela vai nos tirar um pedaço de nós. E é preciso muita atenção, sim, sem dúvida. É preciso, é preciso, é preciso. Não quer dizer, repara que eu gosto muito da tecnologia, eu acho que é útil, né? Nós até estamos a caminhar por uma terra onde a gente vai acabar por utilizar a energia do ponto zero. Vamos ter tudo a funcionar de uma certa forma em que nós não usamos os fósseis, nós não extraímos da terra, vamos deixar de extrair da terra, de violar, digamos assim, a Terra para utilizar a energia, aquela energia que se chama aquela energia livre, a energia do ponto zero. Mas e já há seres que estão a receber esses códigos e que já estão a ser implementadas, só precisam realmente chegar à comunidade, ao coletivo, para o coletivo ter a noção que nós já estamos nesse patamar, nessa dimensão. Já estamos a viver isso, só precisa ser divulgado e popularizado, digamos assim, né? Então, eu gosto dessa parte da tecnologia
que nos possa ajudar também a saber lidar com a natureza. Quando a tecnologia vem de um lugar onde nos aproxima da natureza e nos faz honrar a natureza, para mim ela é extremamente, seria e será e é extremamente inteligente e sábio da nossa parte, né? E usar, por exemplo, sem poluições, usar carros que pode ser carros extremamente tecnológicos, mas que são seguros tanto para o nosso meio ambiente como para nós, né? Usar agora falam muito nos medbed, né? Câmaras de cura que podem também resolver doenças e situações, patologias muito complexas em meia hora, em minutos. É muito interessante. Isso faz-me sentido, né? Porque nós não deixamos de usar a nossa criatividade no sentido de nos adormecer cada vez mais, não deixar a nossa criatividade bem. Não, a tecnologia tem que vir para criar espaço para mais criatividade do nosso lado, não para nos tornar preguiçosos, não é? A tecnologia nós temos que criar condições em casa para a gente chegar em casa e descansar e poder ter tempo de criar, de pensar, de cuidar uns dos outros, de ter tempo para conversar, de ter tempo para olhar nos olhos, de ter tempo para sair, para passear, de ter tempo para os nossos animais que nós decidimos ter. Isso para mim faz sentido a tecnologia, mas a partir do momento que ela entra num campo onde nos tira isto, aí eu não sou, Sim. não vou levantar essa bandeira. Eu estava a ouvir-te falar e já estava a visualizar a possibilidade até de existir uma disciplina na escola que soubesse, não é, que nos ensinasse a manusear esta nova tecnologia, porque acho que anda tudo assim meio aos apalpões, não é? Tipo, qual é o melhor lugar para eu estar perante tudo isto que está a ser trazido em massa, não é? E de facto tudo começa nas escolas com a dita educação, que eu creio que não é assim tanta educação quanto isso, mas já estava a visualizar isso, ou seja, funcionaria realmente muito bem que existisse uma parte da escola em que, porque de facto está tudo muito discrepante, não é? Ou seja, os miúdos vão para a escola com a mochila cheia de livros, enquanto que já há uma tecnologia super avançada que não precisavam sequer de andar carregados, não é? Ou seja, Exatamente. está tudo muito, não é? O ensino muito para trás, não evoluiu, não é? Aliás, isso é um grande indicador para nos mostrar, olha, e nós temos que receber isso de um lugar de como observador para a gente realmente acordar e ver que realmente a educação nunca esteve lá para nós. A educação esteve e foi montada para, para perpetuar uma insegurança, um medo, uma competição, né? É isso que a educação fez em nome de, de seres mais inteligente, de teres um estatuto social, mas na verdade a educação, as universidades, nunca nos prepara para aquilo que nós somos. Nós não tivemos essa preparação. E os pais, dentro dessa estrutura, também não terão coragem, não têm força e não têm escolhas, né? E acabam por alimentar esse adormecer das crianças. E as crianças que estão a vir, que estão a vir agora, e outras, por exemplo, que hoje em dia já têm 18 anos ou 15, esses jovens acabam por cair numa depressão. Eles acabam, por isso que os pais dizem assim, mas ele não para de jogar, não para de estar no computador. Claro, é um ser que sabe a função que ele veio fazer, então enquanto o universo está nesse caos, ele tem que adormecer para não entrar nesse caos, para ele poder deixar o caos abrandar
para ele poder entrar na sua missão. Então é, de uma certa forma, inteligente desses jovens de silenciar para não entrar nesse caos. Então o que é que eles vão fazer? Jogar no Nintendo, jogar aquele PlayStation, estar no computador. Isso é uma forma, é uma mensagem que eles nos estão a dar que é eu não estou interessado naquilo que vocês fizeram, naquilo que vocês semearam. Olhem para nós. Se nós não estamos a atuar, é porque realmente o campo não foi preparado. Quando prepararem o campo, nós vamos aparecer. Eu acho que desse lado, quando os pais comecem a ver desse lado o comportamento dos filhos, há uma coisa que muda, porque vai haver uma responsabilização de realmente dizer já chega. Nós temos que realmente mudar esse sistema. A educação tem que ser uma educação que conhece quem entra lá dentro. E quem sai tem que sair com uma proposta para a sociedade. Ele tem que dizer assim: este é o meu produto. E este é o produto que eu vou vender e vou-vos mostrar e vou-vos instruir. Ele não vem à procura de trabalho só porque sim, porque ele tem um diploma. Porque o diploma não diz nada. Não diz nada. Diz de um historial, diz de um robô que consumiu uma informação e que hoje em dia há um outro robô, como estavas a dizer e muito bem, que consegue expressar essas informações em segundos, enquanto que aquele ser humano leva se calhar meia hora, por mais bom que ele seja, não é? E ótimo e eficiente, mas imagina a guerra que se criou. Foi tão bem feito, de uma certa forma, criou-se aqui uma guerra, principalmente com estes novos seres que chegaram à Terra. Então foi inteligente, entre aspas. Só que nós temos que ser mais inteligentes para não nos deixar iludir com essa guerra que a inteligência artificial está a fazer com os nossos jovens e as nossas crianças. Está-lhe a dizer: olha, tu estudaste, mas eu sou melhor que tu. Então continua uma competição e não há o medo maior que tu podes trazer é quando tu tens uma máquina que faz em segundos aquilo que tu vais fazer em uma hora. É uma competição forte. É uma depressão que tu estás a criar aí, naquela criança. Eu não consigo competir com isto. Ele desliga. Ele diz: não sou ninguém. Estás a ver Então a nossa sociedade tem que criar aqui um equilíbrio. Tem que olhar para o valorizar os nossos jovens e as nossas crianças, partindo de uma autovalorização da nossa geração. E trazer a inteligência artificial como um apoio, como um complemento, não como uma substituição que está subentendida ali. Estás a ver? Não Sim, sei se te faz sim. sentido. Total, fizeste-me viajar completamente, vieram muitas coisas. Até porque eu tenho uma adolescente, né, de 14 anos, que está aí a fazer 15, e depois tenho um bebé que já se torna criança, não é, com 2 anos e meio, e eu sei na prática, não é, na matéria, tudo que tu estás a trazer, de como viver e como implementar novos hábitos, principalmente para uma adolescente, não é, que para pertencer, por vezes, não é? Ou seja, todo o meio. E vem-me uma coisa muito, muito forte, que é a música, sabes? A música que os adolescentes andam a ouvir. Este tem sido, assim, o meu maior desafio de todos. A música. Eu sou, assim, muito sensível à música e eu sinto que não só a inteligência artificial, mas também aquilo e os ditados e os decretos que eles ouvem com as músicas que estão aí muito latentes, e que inclusive nós ouvimos eles a passarem na rua com a coluna e com a música, não é? É não só o espaço deles, mas também quase que o espaço todo, não é? Uhum. E eu não sei como é que isto aconteceu, porque, por exemplo, na minha altura, andar com a música alta era assim um bocado, não é, desrespeitoso para as pessoas que estavam à Uhum. nossa volta. Uhum. E do nada há um boom, não é, de música, tem falas completamente, enfim.
não sei qual arranjar o nome, mas eu acho que me entendes. E tu que também tens esta Perfeitamente. sensibilidade, o que é que tu tens a dizer em relação a isto e o que é que podes dizer, inclusive, a pais, não é? Uhum. Que têm filhos que lá está para pertencerem, normalmente conectam-se a esses campos. Eu sinto que são mesmo campos, não é? Uhum. Nós passamos por se reparares na nossa geração, ou a geração anterior, as músicas eram ou as músicas muito românticas, muito de relações entre as pessoas, de muita dor, de muito sofrimento, tristeza, felicidade, aquela utopia, aquele amor platónico, né? Nós passamos dessa fase das novelas, das emoções Uhum, e também tivemos também outro lado, que é músicas de intervenção, não é? Aquele olhar para a sociedade, né? Na altura de independência dos países, entre aspas, não é? No todo o sistema político. Então, os artistas, tínhamos vários grupos de artistas, né? Aquelas artistas de intervenção, depois tu tens aqueles artistas que apoiaram mais nas relações, naquela parte emocional, nas cinco feridas, assim ditas, mas agora nós estamos a passar, porque nós estávamos ainda na terceira dimensão, muito mergulhado nessa dimensão, e agora, como nós estamos nessa transição para essa ascensão, os jovens, eles acabam por estar a chamar a atenção, né? De uma certa forma, é uma luta com a energia deles, né? Assim como acontece essa guerra da tecnologia com a juventude, entre aspas, mas que parece uma relação saudável, mas que na verdade é uma guerra, é uma competição, nós temos também essa confusão em termos da arte, não é? Porque é através da arte, das religiões ou da ciência é que se controla uma sociedade. Né? Então, a arte não fica para trás. Então, era preciso mudar a frequência de toda a forma de fazer a música para interferir na nossa frequência, para nos controlar. E isso tem um impacto nos jovens. Isso tem um impacto na sua sensibilidade, no seu lado emocional, nas suas relações em casa, nas relações com os amigos. Isso tudo é programado. Infelizmente ou felizmente, nós temos promotores ou promotores, depois tu tens aqueles diretores de música, dos sons todos, né? Aqueles engenheiros de sons que têm a consciência disso e outros, a maioria não tem. A maioria funciona como carneiros, né? Vão seguindo um produto que foi criado, mas não precisam saber ir fundo como foi criado e porquê que foi criado, desde que esse produto é apresentado como o produto que te faz ter sucesso, que te dá mais fama, que te ganhas visualizações, então tu vais vender esse produto sem saber o que é que está dentro da caixa. E vendes os artistas. E os artistas, como têm medo de não serem reconhecidos, até, alguns, né? Alguns, não ter medo de ser reconhecido e ter medo de perder essa popularidade, de perder essa visualização. Então, eles abracem esse sistema também. Mesmo às vezes não sentindo, porque há um lado do artista que é muito sensível, que é capaz de sentir e dizer: eu não concordo com isto, mas eu vou ter que fazer porque senão não sou reconhecido. Então ele entra dentro desse sistema, ele compactua com isso e é tudo vendido uma frequência que causa a revolta nos jovens, porque esses jovens vieram com um software diferente e esse software precisa desse vírus para poder reduzir o aumento de frequência, a expansão.
para a sociedade, porque ao expandir, ao trazer, ao brotar essa nova frequência, a sociedade aumenta a sua frequência. A sociedade, ao aumentar a sua frequência, há muitas outras áreas que iam ser diluídos, iam deixar de ter esse controle. Então estás a ver como é que essa inteligência funciona ao ponto de perturbar a frequência dos jovens, de desligar o seu lado sensitivo, de desligar o seu coração, de ativar a mente numa discórdia, numa competição, numa agressão, numa afirmação. Ele precisa formar aquele cigarro para pertencer ao grupo. Ele tem que lutar para a pertença, mas ele nunca vai pertencer, porque eles todos estão a lutar para pertencer dentro de um grupo que não se sente grupo na verdade, porque ele vai para casa e sente sozinho. Ele sozinho, ele sente sozinho. Estás a ver? Então, na verdade, é uma. Tu acabas por fragmentar tudo dentro de um corpo. Então é inteligente, porque há frequências em músicas, em sons, que destroem a pessoa. E nós estamos ali a mantrar, estamos ali a cantar, achando que aquilo nos está a trazer uma ilusão de felicidade, uma ilusão de liberdade. Mas depois, passado uma semana, tu sentes em baixo, tu sentes triste, tu sentes impotente, tu sentes com menos vontade de estudar, com menos vontade de ler, com menos vontade de discutir um assunto importante com a mãe ou com o pai. Tu isolas dos pais, tu isolas da sociedade, mas não isolando do grupo que já está isolado. Então, estás a ver, tudo isto é uma orquestra muito bem feita, mas que felizmente já está a ser destruído, porque nós temos artistas que estão a despertar, nós temos artistas que estão agora a trazer uma nova forma de, de frequência, uma nova visão do som, não é? Eles estão a trazer o som do coração, o som está ligado à fonte. E então, esses poucos que estão a fazer esse trabalho, eles estão a infiltrar dentro do sistema para limpar. E isso leva muito tempo. Mas acho que já Sim, já estamos perto. é, eu creio muito nisso também. Tenho essa grande esperança e eu sinto que já há muitas pessoas a trabalharem em prol disso. É só nos conectarmos porque elas estão disponíveis aí, não é? E então tu vens da engenharia e passas a engenharia para o corpo, que é de facto trazer um aterramento e uma corporificação, para não existir a alienação, não é? Porque no fundo, se nós não estivermos no corpo, nós não estamos cá. E aí chegamos a esses estados todos que estavas também a trazer, não é? Vai ficar aqui uma pergunta sobre os adolescentes, mas começar a adentrar aqui nesta parte do corpo, hum, de cada vez mais, não é? Nós percebermos que dentro do desenvolvimento humano as pessoas começam por um caminho, e vão dar sempre ao corpo, não é? Porque é ali a grande ferramenta, é onde está tudo. E onde nós podemos ter uma maior conexão divina a partir dele. Eu sinto-te assim com uma boa bagagem, assim, um grande mestre nesse sentido. O que é que, hum, o que é que tu sentes, que podes trazer dentro desse tema do corpo, hum, em relação à fase em que estamos? Qual é a importância? Quais são as nuances? O que é que nós precisamos saber mais sobre esta máquina? Olha, agradeço-te muito por essa pergunta, porque ele está muito, muito ligado ao meu caminhar aqui na Terra. Porque eu vejo sempre o corpo como se fosse um computador biónico, não é? E nós, esse computador vai
vai gravando várias memórias, vai tendo várias memórias gravadas dentro dela, né? Tirando as outras memórias que já energeticamente já vem com o caminho de alma, né? Mas esse corpo físico, como um computador biónico, eh, ele, quando fez o seu mergulho na Terra, o seu mergulho escuro, ele veio com uma essência, que é aquilo que muitas vezes nós dizemos que é a nossa criança interior. Muita gente chama de criança interior, mas eu gosto muito de trazê-lo de uma outra perspectiva para a pessoa não ficar na criança como criança. Muitas vezes a gente diz a minha criança interior, mas isso acaba por até um certo ponto trazer uma resistência, porque a nossa noção de criança tem que saber também ser trabalhada do que é criança, né? Então eu prefiro dizer a nossa essência, a nossa pureza, porque é através dessa pureza, dessa alegria, desse sorriso genuíno, dessa forma de dizer não me interessa, né? Uma criança diz facilmente não me interessa. Ela não leva tudo pessoal até um certo ponto. Até o momento em que entra as personalidades dos pais numa dança é que vai fazendo com que a criança comece a ouvir a melodia dessa dança e ela começa a entrar nessa dança porque ela ouve essa dança, essa orquestra toda, essa melodia criada pela mãe e pelo pai. Ela vai ouvindo, vai entrando até o seu corpo começar a interiorizar essas personalidades, essa melodia, digamos assim, para entrar nessa dança. Ela começa a partir daí a envolver o corpo. E aí é que a gente começa a falar das emoções, né? Aquilo que fica dentro do corpo. Que na verdade foi uma melodia que se transformou num corpo que começou a dançar essa melodia e começou a identificar. E ela vai dizer: eu sou essa dança, né? Então, a Uau, partir do momento que ela começa a dizer eu sou essa dança, ela começa a investir na personalidade, na aparência. Então ela deixa de ir para dentro da sua luz, da sua essência, para ela entrar na aparência da personalidade do pai, da mãe. Ela vai ver o pai como personalidade. Ela vai ver a mãe como personalidade. Não vai ver o pai como luz, como alma, porque isso foi-lhe tirado nessa dança que ela começou a dançar, nesse experienciar do corpo como um computador biónico. Então ele começa a crescer com essas personalidades e ela vai caminhando na sociedade abraçando personalidades, identificando a realidade como personalidade e não como essência. Então, as personalidades é uma consciência baseada no ego que conforme a sua experiência, a sua, o seu, a sua luta, as suas dores, essa consciência baseada no ego começa-se a diluir um bocadinho e transformar numa consciência baseada no coração. Porque é essa dor, essa experiência é que chama a luz e que diz assim: para. Ele diz ao corpo: para, tu tens que estar no presente. Tu não podes estar nem no passado nem no futuro. Então, quando o corpo começa a ter esse chamado de estar no presente, é que ele começa a entrar numa consciência baseada no coração. Faz sentido? total, 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 total. Eu tenho muito, creio em algo que é a dor, ela vai nos fazer aceder à quinta essência. É como se fosse a porta, não é?
e não há ninguém que esteja no planeta Terra, nenhum ser que não passe pelo portal do parto, que no fundo acaba por ser um trauma, mas que é uma purificação dessa dor, não é? Também. E nós olhamos para tudo isto como uma coisa menos boa. Ah, esta densidade, não é? Esta parte da dor e acabamos por ficar muitas vezes presos a essas identificações, a essas imagens, não é? É tudo isso. E eu partilho do mesmo, daquilo que estás a trazer. E depois, ou seja, tu aqui trabalhas mais com adultos, certo? Mas eu vejo-te muito a falar de crianças e adolescentes. Não sei se tens algum Sim. trabalho com essas faixas etárias, não sei, sinto que o teu trabalho é tão precioso, que seria extremamente importante chegar a essas faixas etárias. Não sei se já faz Olha, alguma coisa. por acaso já fiz vários trabalhos com adolescentes e hoje, por acaso, olha, é interessante tu perguntar isso, porque hoje de manhã fui fazer um trabalho na creche da minha filha. Fui lá fazer uma brincadeira lá com umas crianças de entre 2 3 anos. Então foi muito interessante porque é uma maneira de trabalhar diferente. Porque os adultos, como têm muitos anos deste computador biónico, o trabalho é num caminho diferente. As crianças, como têm menos tempo, é muito simples, não é preciso fazer muita coisa. Então é só uma questão de às vezes dar um abanão aqui, dar um abanão ali e sorrir e ficar em silêncio. Estás a ver? Ok. É, é muito interessante. Enquanto que o adulto tens que dar vários abanões e às vezes Uhum. tens que esperar, para esse silêncio acontecer, é preciso dar muitas voltas para que esse silêncio possa acontecer. E quando aparece uma brechazinha para esse silêncio, tu aproveitas e pões a semente ali porque a terra já está preparada naquele micro ambiente para tu pôres a semente. A criança é muito diferente. Depois tu entras na parte das jovens, da parte dessa juventude, dos adolescentes, que é um trabalho também muito diferente, porque estão naquela fase onde, né, onde já estão a entrar no observar e confrontar, né, e exigir dos pais e confrontar com os pais dizendo assim, mas porquê que puseste este vírus em mim se eu não tenho? Estás a ver? É uma comunicação que é porquê que esta tua personalidade, porquê que eu tenho que ter a mesma personalidade que tu? Porquê que eu tenho que agora limpar este vírus? O que é que eu vou fazer? Qual é o instrumento que tu tens? O que é que tiveste a fazer durante esse tempo todo? Se não é abriste o caminho que eu devia continuar, né? Então é um diálogo muito interessante, então é um trabalho também interessante. Mas sim, tenho abertura para isso, mas tu sabes quando as pessoas conhecem-te numa versão ou de uma forma, a tendência é não explorar outra forma, porque nós dizemos que ele é assim, ele é assim, aquele é assim. Então, são poucas as pessoas que vão observar o teu trabalho e observar e dizer assim: não, espera aí, aquele rio é água como o oceano é água. A diferença é que os componentes, os ingredientes que estão ali, toda aquela alquimia é diferente, mas é água. Estás a ver? São poucos seres humanos que vão dizer isto. Eles vão te dizer, não, é rio, tem que andar nesta forma. É oceano, tem que ser desta forma. Então é normal que não me vês assim a fazer muitos trabalhos porque também eu não tenho essa necessidade, digamos assim, de estar a impor, entre aspas, de estar a vender isso dessa Uhum. forma. Eu prefiro que as coisas acontecem de uma Sim, forma cheguem, natural. não é?
chega, que chega quando tiver que nesse chegar. momento. E às vezes também é quando a gente está preparado para receber, né? Então eu prefiro Sim, sentir esse chamado desse lugar. Uhum, que bom, que bom. uhum. Olha, hum, tu tens neste momento um projeto, não é? Tens uma casa, tens, não é? Nós nunca temos nada, mas depois podemos deixar de ter, não é? É Ahm, verdade. o que é o que é que te levou a construir tudo isso? Qual foi o fogo ardente? Qual é, assim, o grande sentido de missão? Olha, e se for, dava aqui muitas voltas, mas vou tentar tornar a longa história curta, né? Porque, na verdade, eu, eu tive sempre aquele fogo que tu disseste muito bem, e como Sagitário identifico muito com esse fogo, eh, de, de levar este fogo para unir, de unidade, de amor, de mestria em cada ser. E então eu comecei a fazer esse trabalho por vários países, principalmente utilizando as bases africanas, as raízes africanas, porque tudo começa em África. E sempre tive essa curiosidade de porquê que o mundo nunca respeitou, nunca honrou a África, uma vez que tudo veio de lá, né? Nós temos a nossa Claro. medicina, a história da medicina nunca fala da África. E a medicina veio de lá, né? Nós sabemos disso, nós sabemos da filosofia, nós sabemos das matemáticas, não é? Nós sabemos de muitas coisas que vieram, não é, dos seres que em África que falavam das estrelas, de Sírios, antes, muito antes, enquanto que este lado do mundo ainda estava na sobrevivência de saber como lidar com o frio, essas coisas todas, os africanos já estavam a ter essa comunicação, a ter essas canalizações, não é? Que falavam muito dessa estrela, que vinham daquela estrela, que eles não eram daqui, né? Então temos esse lado da astrologia que também começou em África. E isso sempre foi assim. Porquê que o mundo não reconhece isso? Porquê que seria. Mas eu entendo porque toda a estrutura do mundo mudava. Era importante que esse lado do controle tivesse essa versão, era importante que toda a história mundial, a educação participasse nesse camuflar, nesse esconder, para que as nossas crianças pudessem não saber as raízes. Quando tu não te sabes bem as raízes, é mais fácil de controlar, é normal. Mas eu senti sempre que teria que haver uma constelação relativamente a esse percurso dos continentes, das culturas, das raças. Seria muito importante para a Mãe Terra, né? Então foi por isso que eu apostei para além de ser cabo-verdiano, né? Também se calhar não é por acaso que eu escolhi nascer em Cabo Verde, um país Uhum. que não tem nada de um tudo que tem. Hum. E então eu trouxe e fiz questão de trazer no corpo essa cultura africana, essa forma de trazer, de estudar inconscientemente a engenharia. Hoje faz-me sentido como é que as religiões chegaram a mim, né? Porque eu tive o cuidado de ir, de ir e estar com um bocadinho de cada religião, né? Então hoje eu entendo porquê. E então, dentro dessa arte que eu escolhi da forma de chegar aos corações ou de despertar os corações, foi
caminhando de país em país para poder semear essa semente de fazer pessoas dançar uma dança africana, de trazer um batuque, um sabá, vários ritmos, né? Uh, de trazer às pessoas, porque trazendo esses ritmos às suas energias era uma forma de ir implementando e de relembrar energeticamente, espiritualmente essas almas para não se, para não se desenraizarem da história da Mãe Terra, não é? Então foi assim que eu fui semeando de uma forma muito camuflada, porque as pessoas viam a fazer movimentos muito estranhos dentro de uma dança que eu chamava kizomba, mas na verdade não era bem a kizomba. Então eu fui devagarinho levando as pessoas a abraçarem-se, a olharem nos olhos, a fazer muitas coisas com os corpos e na altura fui muito criticado e julgado. Quem é que ele Oh, pensa que é essas coisas, estás a ver? Essas coisas que não tem espaço para a gente falar sobre isso. Então, tudo isto, quando tu vais de país em país, porque eu viajava todos os fins de semana a fazer esse trabalho, chega um ponto, tu dizes, agora gostava de ter assim o jardim aqui à frente de casa, para ir vendo como é que também, para ter um laboratório, para trazer novas ferramentas e ver como é que brota as coisas, como é que brotava. Então foi por isso que escolhi Portugal, não só por Portugal, por ser um país. Eu na altura dizia que por ter sol, por ser mais próximo de Cabo Verde, mas isso eram tudo desculpas que a gente tem que dar, porque na altura a consciência não ia entender certas coisas. Hoje a gente pode dizer certas coisas, né? Mas eu escolhi Portugal precisamente porque Portugal foi a nossa, aquele que nos colonizou, né? Os países palopes, né? Colonizou Cabo Verde, Angola, Moçambique, a Guiné-Bissau. Então, para mim era muito importante trazer essa energia para Portugal, de instalar e de ter o meu espaço em Portugal, era uma forma de trazer essa paz, de trazer esse reconhecimento, para não ficar aquela mágoa que não se fala, que se esconde, mas que é colorida, uhum, diplomaticamente em nome de uma independência, em nome de boas relações. Mas, na verdade, não houve uma constelação, não houve uma conversa, um abraçar, uma celebração de coração. uhum. Então foi por isso que eu fiz de tudo para trazer esse espaço para Portugal. E é por isso também que esse espaço tem todas as religiões bem presente, porque essa unidade para mim, amor, unidade e essa automestria, para mim era muito e é muito importante no meu trabalho. Total. Então fizeste essa constelação, porque no fundo essa constelação e esse fogo estão realmente a resultar, não é? Porque é como se tu pudesses dar às pessoas novamente esse bater do coração da terra, não é? Com essa, com essa força africana das nossas raízes e que pudesses nos trazer também essa união através desse bater do coração da terra. E isso é verdadeiramente divino. Um, Poderes acender no coração de cada pessoa, não só que faça um trabalho contigo, porque eu ainda não tive essa possibilidade, mas sinto que esse teu trabalho e tudo isto que acabaste de partilhar, ele está aí na tua casa. Em qualquer trabalho que alguém vá fazer aí, ele está aí muito presente. Um, e, e é muito, muito bonito, não é? De se ver inconscientemente, não é? Ao início, quando
decidiste ficar por cá, mas a importância que é de fazer este trabalho e os povos, não é? E todas estas constelações são de extrema importância para o todo. Que bonito. Exatamente, Olha, porque as pessoas me perguntavam muito, mas porquê que não vens para Cabo Verde? Porquê que não fazes mais coisas em Cabo Verde? Eu não podia explicar isso. Eu não podia explicar isso porque o meu trabalho não é um trabalho mental que se explica, que é lógica. É um trabalho muito energético, é muito códigos. E então há coisas que nem eu tinha noção que eu estava a fazer. Mas eu tinha que criar espaço, tinha que criar um silêncio para que isso que eu não tinha alcançado pudesse manifestar com toda a ajuda dos meus guias, como a gente diz, não é? Com toda essa egrégora espiritual. Era importante, por isso é que eu não podia entrar em conhecimento, muito em conhecimento, em, em, em devorar muitos livros, porque isso conectavas com o ia corpo. ser, exatamente, Sim, isso ia ser hum, uh, filtros, entre aspas, que não me deixava, nem me deixava chegar ao meu corpo aquilo que já existia. Estás a ver? Então eu tinha que seguir muito a minha intuição. E quando tu fazes isso, durante o teu caminho, és sempre visto às vezes como um teimoso, né? Que é normal. sim. Mas por trás há um espaço que tens que criar. Tens que criar esse espaço de silêncio, que é para poder entrar e seres guiado. E para que toda essa guiança possa fazer parte de uma estrutura atual hoje, que eu possa ter agora a capacidade de verbalização, de manifestar. Eu estou a ver aqui mesmo a fecharmos o tema, porque isto vai bater novamente à inteligência artificial, àquilo que iniciamos, não é? Exatamente. Porque se tu fosses realmente ler, estudar, compreender, estarias desconectado do teu caminho, não é? Do teu caminho mais original e mais puro, que é da presença e do corpo, não é? Então, que esta seja assim uma grande semente para as pessoas que nos estão a ouvir, da importância de não termos pressa. Primeiro, eu sinto. Eu acho que Não termos temos que pressa e estar neste tempo, nesta corrida, que nem sabemos para onde é que vamos. uhum. E aprender, aprender. Percebes? Porque nós não temos tempo de aprender como aprender. Eh, a gente quer tudo, mas não deixa o teu, porque do meu ponto de vista, a tua essência, essa pureza, essa que comunica através da tua intuição, é que vai te guiar para o livro necessário, para a pessoa certa, para a conversa certa, porque senão perdes muito tempo e te distrais. Então, quando tu tens essa estrutura dentro, facilmente acabas por te encontrar numa tribo solitário, né? Uma espécie de uma solitude Sim. a tua tribo é a tua solitude para poderes permitir fazer com que as coisas possam ser apresentadas, né? A gente acaba por ganhar essa solitude como um grande professor para poder depois transmitir isso. Ter paciência, ter Uhum. coragem para deixar vir de dentro. É isso, é isso, é isso. Olha, querido, estamos a chegar aqui ao fim deste momento. Ahm, assim, para podermos fechar, o que é que poderia ser importante nesta fase, neste momento? Inclusive, estamos já com os portais praticamente abertos do solstício, não é?
são sempre pontos muito importantes, que inclusive a maior parte do humano está desconectado deles. Ainda ontem, a auxiliar do meu filho, eu falei, estamos aí a chegar ao solstício, e estava-lhe a dizer alguma coisa, ela disse, mas o que é isso? Ou seja, né, há muitas pessoas que nós falamos destas coisas que são assim muito básicas, mas que estão desligadas, não é? Destes ciclos. Nós, eu sinto que precisamos de voltar aos ciclos, a ser um ser que cicla. O que é que seria importante nesta fase, e com este portal aberto, trazer a quem nos está a ouvir? Assim, a última semente. Olha, é uma fase muito importante. Estando nas pessoas de uma forma consciente ou não, acabamos sempre por estar mergulhado dentro, né? E claro, quando a gente tem consciência, a gente recebe essa informação de um lugar diferente. Mas é uma fase, principalmente nesta altura, pedia, o meu conselho às pessoas é para terem muito discernimento, pés no chão, eh, para observarem de dentro para fora, para ouvir do coração, porque é uma fase muito delicada, onde estamos num caos total, onde toda a energia que tenta continuar esse controle vai fazer de tudo para aproveitar este portal, que é um portal extremamente sensível, extremamente importante na nossa determinação, na nossa forma de projetar, na nossa forma de ver o nosso novo eu e de receber o eu sou de um lugar muito diferente. Eles vão tentar sempre que causar mais caos, mais uma visão mais caótica do mundo. E então as pessoas podem ter a tendência de cair num medo, numa frustração, numa decepção, para as pessoas aceitarem essas, esse portal que mexe com muita coisa dentro, observar o seu corpo e aceitar. Se é para chorar, deixa chorar. Se é para gritar, deixa gritar. Se é para caminhar, deixa caminhar. Mas respeitar o corpo, comer bem, estar em ambientes saudáveis, selecionar conversas, selecionar pensamentos, porque é um portal extremamente importante, é uma mudança, né? A gente passando esse solstício que quer dizer, né? Para o verão, que é aquela abertura, né? E quando a gente vem mostrar, a gente vem para o mundo nos mostrar, expor, entre aspas, e para que esse mostrar, essa exposição possa vir de um lugar do eu sou, não é? De um lugar muito bem enraizado na sua luz. Isso é extremamente importante e que possamos realmente ter o discernimento de fazer a triagem, de ter a coragem de dizer não a isto, de dizer sim àquilo, mas que o nosso corpo possa viver esse não e viver esse sim de um lugar enraizado, sem disputa, sem separação, sem confrontar o outro de um lugar de separação ou permanecer na separação. Não, é confrontar para a união, é sugerir essa parceria, é sugerir essa reciprocidade, né? É que a tua energia possa vir de um lugar soberana, né? E não de um lugar de submissão. Então, tudo isto nós temos que pensar para nós virmos todos de dentro para fora, com muito orgulho na nossa raça, com muita determinação, com muito orgulho de apresentar-nos à vida, à coletividade e abraçar a coletividade desse lugar. Olha, eu tenho esta mensagem, vou passar às pessoas. Se tiveres aí Boa. alguma à mão, se quiseres passar, também fica à vontade, mas eu abri Olha, esta conversa com expressar-se através da criatividade, que foi também sobre isto que tivemos a falar.
Louvem o seu nome com danças. Cantem hinos ao som de harpas e tambores. Salmos 149, 3, que no fundo é o tambor de baixo e a harpa de cima, não é? Que estes dois mundos possam estar conectados. Exato. Eu vou abrir este livro que eu gosto muito, que eu tiro, vou abrir uma página assim. Não calhas, tu já sabes como é que isso funciona. Vou abrir esta página. Agora tu vais-me dizer qual é o lado. Do lado. Pode ser o esquerdo. Pode ser o lado esquerdo. Ok. Então escolhe assim para a nossa, uma mensagem para a nossa gente, de 52 a 56. 53. Olha, eu estava mesmo a pensar nesse número. Então, o 53 diz assim: quem se detém no caminho atrasa seus passos. Recordai que o vosso caminhar está ligado a outros caminhantes. Avançai, avançai, não retardeis mais vossos passos, pois novas moradas vos esperam. Incrível. Olha, estou Uau! todo arrepiado. Eu não sei se consegues ver, mas epá, Ah, estou todo arrepiado. ainda para mais Opa, esse livro, eu gosto tanto desse livro. Tenho amém, uma conexão muito amém, grande com lixo. Que amém. bom, que bom. Essa mensagem foi muito para mim também, não é? Para isso, e creio que para quem nos vai ouvir também. Olha, meu querido, Incrível. assim, muito, muito, muito grata, assim, com o coração super cheio desta nossa conversa, deste nosso momento. Ahm, e olha, assim, com muito poucas palavras, me despeço. Foi um Muitas prazer, bênçãos para amor. ti, Foi um para, prazer. para tudo aquilo que possas trazer através de ti. Gratidão. Amém. Amém. Obrigado.